campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos, irmãos que nos acompanham nesse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Vamos dando a continuidade na leitura deste livro Opinião Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, sob orientação de Emmanuel e André Luiz. Estamos no capítulo 22 e o título deste capítulo é muito para os médiuns: função mediúnica. Então aqui ele vai analisar como é que acontece a função mediúnica. E como ele faz referência à mediunidade, então ele nos aponta o livro dos médiuns, de Allan Kardec, e a questão 226. Eu peguei essa questão 226 e eu vi, aliás, que esse é um item, né, 226, e esse 226 ele está dividido em 12 perguntas e respostas, desenvolvendo o tema da influência moral do médium. E daí, então, são diversas questões. Eu vou ler as duas primeiras, para a gente voltar ao texto do livro Opinião Espírita. Depois a gente pega mais algumas e aí fica a dica, né, para que vocês possam ler todo esse capítulo 20 do livro dos médiuns na íntegra. Diz assim, 226. Primeira, o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? E a resposta: não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe da moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mau, conforme as qualidades do médium. E a questão 2. Sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio do homem de bem? E o pior, por que se vêem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? E a resposta: todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura humana render graças a Deus, pois que homens há privados delas. Poderias igualmente perguntar: por que concede Deus vista magnífica a malfeitores, destreza aos gatunos, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas? O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem, põe-nos nas mãos deles. Cabe-lhes aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e curou doentes como apóstolo? Deus permitiu que ele tivesse esse dom, para a mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou. Então, segue, né? E ele vai falando e fica querendo assim reproduzir. Mas para que o nosso vídeo não fique muito longo, eu vou parar aqui e venho para o livro, então, Opinião Espírita. A mediunidade é igual ao trabalho acessível a todos? Entretanto, qual ocorre ao trabalho, é forçoso que o servidor dela seja leal,
ao próprio dever, para que a obra alcance os fins em que visa. O mais humilde dos utensílios tem qualidades polimórficas. Qualquer médium é suscetível de ser mobilizado na produção de fenômenos múltiplos, favorecendo pesquisas e observações, com algum proveito. Mas se quisermos rendimento medianímico seguro e incessante na composição doutrinária do Espiritismo, cada tarefeiro da mediunidade, embora pronto a colaborar, seja onde for, no levantamento do bem, é convidado logicamente a consagrar-se à própria função, conquanto possua faculdades diversas, amando-a, estudando-a, desenvolvendo-a e praticando-a no serviço ao próximo, que será sempre serviço a nós mesmos. Se formos chamados a ensinar através da palavra falada, aprimoremos a emoção e selecionemos a frase, para que os instrutores da vida maior nos utilizem o verbo por agente de luz, construindo esclarecimento e consolação nos que ouvem, designados a escrever. Façamos em nós bastante silêncio interior, a fim de que a voz do mundo espiritual se manifeste por nossas mãos, instruindo a quem lê. Se dedicados ao labor curativo, sustentemos o magnetismo pessoal tão limpo quanto possível, para que os emissários celestes nos empreguem as energias no socorro aos doentes. Se, trazidos a cooperar na desobsessão, mantenhamos o pensamento liberto de ideias preconcebidas, a fim de que os benfeitores desencarnados nos encontrem capazes da enfermagem precisa no amparo aos companheiros desorientados e sofredores, sem criar-lhes problemas. Mero ferrolho deve estar no lugar próprio para atender a serventia que lhe roga dentro de casa. Simples fio para canalizar os préstimos da eletricidade necessita ajustar-se à ligação correta, de modo a garantir a passagem da força. Sobretudo, é imperioso recordar que todos podemos ser medianeiros do bem, sob a inspiração de Jesus, honorificando encargos e responsabilidades em posição certa no plano de construção da felicidade geral. É por isso que ele, o Cristo de Deus, não nos disse que o maior no reino do céu será quem saiba fazer tudo, mas sim aquele que se fizer o servo leal de todos. É muito lindo isso, né? Eles estão sempre nos esclarecendo e nos chamando ao equilíbrio, à simplicidade, à humildade, ao estudo, à reflexão, à disciplina, né? Ao comprometimento e à vontade de servir ao bem. Que nos afastemos da ideia de produzir fenômenos fantásticos, né? Destaque, mas que saibamos servir. E aqui quando ele traz o exemplo do ferrolho, né? Que ele precisa estar no lugar certo para ele cumprir a função que ele tem de manter a segurança de uma casa, muitas vezes, né? Ajudar a manter uma fechadura segura. É uma tarefa anônima, invisível, mas imprescindível. Assim como os fios da eletricidade. Todos nós sabemos que se a gente não ligar o fio certo na corrente certa da o positivo no positivo, o negativo no negativo, cada coisa no seu fluxo correto, nós podemos causar grandes problemas, grandes transtornos, não é? Então, a simplicidade,
a retidão, é o que eles vão nos convidando aqui, não é? A clareza, o menos com equilíbrio, né? Não é um mais sem consciência, mas buscar a consciência, o equilíbrio, a clareza. E aí eu vou trazer então já depois dessa fala deles aqui, uma outra questão que me chamou a atenção nessa parte do 26. Será absolutamente impossível se obtenha boas comunicações por médiuns imperfeitos? E a resposta: um médium imperfeito pode algumas vezes obter boas coisas, porque se dispõe de uma bela faculdade, não é raro que os bons espíritos se sirvam dele. A falta do outro em circunstâncias especiais. Porém, isso só acontece momentaneamente, porquanto, desde que os espíritos encontrem um que mais lhes convenha, dão preferência a este. Então, observar os bons espíritos veem, né, que um médium deixa de ser bem assistido e se torna pelas suas imperfeições. Então, o que nos afasta da assistência dos bons espíritos são as nossas imperfeições morais. E aqui na décima primeira questão que ele traz: quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? E a resposta: querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho. Ambas essas coisas são necessárias. E aí, gente, é isso. Então, de uma profunda simplicidade e profundidade, né? Dizer que a mediunidade é igual ao trabalho, acessível a todos. Vamos realizá-lo com mais eficiência, com mais agilidade, com mais equilíbrio, quanto mais nós nos dedicarmos a esse trabalho. Depende de nós, depende da nossa vontade. Trabalho existe, trabalho não falta. Entretanto, qual ocorre a trabalho, é forçoso que o servidor dela seja leal ao próprio dever, para que a obra alcance os fins em vista. Então, que a gente possa seguir com esses amigos espirituais que se voltam para nos esclarecer e nos iluminar o caminho, que possamos aprender com eles, com essa simplicidade toda, com essa amorosidade toda, cada dia mais. Um abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site